Filhos e filhas em Cristo, bom dia, bom dia. Segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, primeira semana do tempo comum. Vos saúdo com a paz de Jesus. Sintam-se todos bem acolhidos a esse programa, essa reflexão. Nós sempre aqui nos encontramos para ouvirmos a palavra de Deus, meditar sobre a palavra de Deus, colocá-la em nosso coração. E após esse intenso ciclo do Natal, o ciclo do Natal é constituído pelos tempos litúrgicos do Advento e do Natal, agora nós retomamos o tempo comum, né? O tempo comum é um tempo muito longo, tem 34 semanas, então nós vivemos esse tempo em duas partes. Vivemos agora, quando chegarmos na Quaresma, nós paramos, entramos no ciclo da Páscoa, né? O ciclo da Páscoa é constituído pela Quaresma e pela Páscoa, e depois nós retomamos lá, quase no meio do ano, a segunda parte do tempo comum, e vamos até o 34º domingo, e encerramos com a festa, com a solenidade de Cristo Rei do Universo, né? Então, bem-vindos, né, a essa parte tão pequena do tempo comum, e vamos iniciar este nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Início do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Havia um homem sufita, oriundo de Ramá, no monte Efraim, que se chamava Eucana, filho de Jeroã, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma chamava-se Ana e a outra Fenena. Fenena tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso em Silo. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram sacerdotes do Senhor naquele santuário. Quando oferecia sacrifício, Eucana dava à sua mulher Fenena e a todos os seus filhos e filhas as porções que lhes cabiam. A Ana, embora a amasse, dava apenas uma porção escolhida, pois o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival também a magoava e atormentava, humilhando-a pelo fato de o Senhor a ter tornado estéril. E isso acontecia todos os anos. Sempre que subiam à casa do Senhor, ela a provocava do mesmo modo, e Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que estás chorando e não te alimentas? E por que se aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Então começamos agora o tempo comum, né? Então nós vamos acompanhar alguns livros, sobretudo do Antigo Testamento. E vocês sabem o meu jeito de fazer abordagem. Gosto sempre de fazer um apanhado geral sobre o livro, depois de fazer um apanhado sobre a perícope lida, esse trecho lido de hoje, e por fim, avaliar algumas partes de alguns versículos, conforme o nosso tempo, a nossa disponibilidade. Então nós começamos agora o livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Então, o primeiro livro de Samuel, para a gente poder entender sobre o livro, ele abre um momento decisivo da história de Israel, a passagem do tempo dos juízes para a consolidação de uma liderança estável, que culminará na monarquia. Primeiro o rei Saul, depois Davi. Então vamos entender um pouquinho sobre isso daí, né? Eu sempre gosto de explicar para vocês entenderem, né? O povo escolhido por Deus
Deus começou a tecer esse povo, a constituir esse povo lá em Abraão, né? Quando manda Abraão sair da sua terra, ir para a terra que ele indicaria, né? E Deus começa ali a constituir o seu povo, né? Depois de Abraão vem Isaac, depois de Isaac vem Jacó, né? Jacó tem os 12 filhos, depois serão constituídas as 12 tribos dos filhos de Jacó, né? Que vai formar o povo de Israel, né? Esse povo de Israel formado pelas 12 tribos, chefiada pelos 12 filhos de Jacó, esse povo, Israel, no começo era um povo nômade, ou seja, eles estavam a caminho da terra prometida, então eles não paravam em nenhum lugar, não tinham uma terra fixa até chegar na terra prometida. Então era um povo nômade e também era um povo patriarcal, né? Quem comandava o povo era mais um respeito do que um governo, né? Era o patriarca, no caso Abraão, depois Isaac, depois Jacó, depois cada chefe de uma tribo dos filhos de Jacó, eram patriarcas, né? O que acontece? O povo chega na terra prometida, né? Tá lá bonito, o Jacó, seus filhos. Depois nós temos todo aquele episódio com um dos filhos de Jacó, que é José, que é vendido pelos irmãos para o Egito, né? Uma caravana egípcia, né? Uma caravana que para no Egito. E o filho José, ele se torna o rei do Egito, né? E aí acontece o quê? Quando acontece a descoberta, né? Ele aquele jovenzinho é vendido, tudo acontece, o tempo passa, ele se torna o rei do Egito. Quando ele se torna o rei do Egito, ele quer que a sua família toda venha para o Egito. Por quê? Porque lá vão ter vida mais tranquila, vão ter uma vida boa. Então, a família de Jacó sai da terra prometida em mudança, eles levam todas as coisas, eles se mudam para o Egito. Quando José, claro, Jacó vai morrer, né? Depois, quando José do Egito ele morre, vem um outro faraó, que já não começa mais a não olhar com olhos bons para aqueles que eram descendentes de Israel. Então aí começa a escravidão, né? Então começa a escravidão do povo de Israel lá no Egito. E aí depois vai surgir Moisés, né? Estou pulando a história, né, gente, para vocês entenderem. Vai surgir Moisés, vai libertar o povo, para o povo voltar para a terra prometida de onde saíram com Jacó. Eles saíram de lá para ir morar no Egito por causa de vida boa. Foram escravizados, agora guiados por Moisés, eles querem voltar. Aí atravessa o Mar Vermelho, aquela passagem toda que a gente conhece. Moisés também é um patriarca, ainda é a era patriarcal. Quando eles quase que chegam na Terra Prometida, Moisés morre, ele não entra, né? Nós sabemos. Aí é o livro do Êxodo. E aí quem assume é o legítimo sucessor de Moisés, que é Josué, né? Josué entra com o povo na Terra Prometida, ainda é a era patriarcal, tá? Nós já passamos para o livro de Josué, né? Então, o livro de Gênesis, a gente acompanhar o Pentateuco, né? O livro de Gênesis vai até a morte de Jacó, né? Depois o livro do Êxodo é quando começa a escravidão, tá? O livro do Êxodo vai até a morte de Moisés. Quando Josué entra na Terra Prometida com o povo, aí começa o livro de Josué, que vai até a morte de Josué, né? Quando Josué morre, aí começa uma nova época, gente. Uma nova era. Da era patriarcal passa-se para a era dos juízes. Não vai ter mais um patriarca que vai representar um ancião que vai ser respeitado. Vai ser um povo assim sem comando, vamos dizer assim. E vão surgir os juízes escolhidos por Deus para poder conduzir o povo
em determinadas situações, defender o povo em algumas batalhas, em algumas guerras. É o chamado Juízes, tá? E aí entra os 2 livros de Juízes que nós temos na Bíblia, né? Muito bem. Aliás, perdão, entre o livro de Juízes, eu confundi com o livro dos Reis, perdão. E aí, é o seguinte, depois da era dos juízes, virá a era da monarquia. Por quê? Esse povo vai sentir necessidade de ter um líder de novo. Mas eles não querem mais um líder patriarca, um papaizão assim, né? Pelo qual só se tem respeito. Eles vão querer um rei que governe de maneira firme. Por isso, da era patriarcal passou para a era dos juízes, da era dos juízes, né, que está no livro dos Juízes, né, passamos para a era da monarquia. Aí vem os 2 livros de Reis que eu falei, que eu confundi, tá? E o livro de Samuel, né? Por que eu contei toda essa história? Para vocês entenderem um pouco a Bíblia. O primeiro livro de Samuel, ele é a passagem da era dos juízes para a era da monarquia. É a transição, tá? O primeiro livro de Samuel, que é o livro que a gente está ouvindo. Então precisa entender um pouco, né? Esse livro, porém, ele não começa na política, né? Na estrutura do povo. Ele começa abordando a dor de uma família. Isso é teologicamente importante. Deus, ele costuma iniciar grandes viradas históricas a partir de histórias escondidas, né? De lágrimas, de oração. Muito bonito isso. E também é relevante notar, gente, o cenário religioso. Então a narrativa se passa em Silo, né? Em Silo era onde estava o santuário, né? Onde atuavam os sacerdotes Eli e os seus filhos, né? Que mais tarde serão retratados de modo crítico, né? Então o livro já prepara o leitor para a pergunta: que tipo de liderança Deus quer suscitar quando as estruturas falham? Essa é a grande pergunta que perpassa o livro de Samuel, o primeiro livro. E agora vamos à perícope de hoje, 1 Samuel 1, capítulo 1, versículos do 1 ao 8. Essa perícope que nós ouvimos hoje apresenta o contexto humano e espiritual que antecede o nascimento de Samuel, tá? Aparece a personagem, nós ouvimos aí, Eucana, né? Eucana era um homem piedoso, um homem que sobe anualmente ao santuário, como mandava a prescrição religiosa, né? Como mandava a religião. Então ele cumpria tudo certinho. Eucana tinha 2 esposas, isso era comum naquela época, tá, gente? Né? A poligamia, né? Ana e Penina, 2 esposas, Ana e Penina. Então, o drama da esterilidade de Ana, vivida com vergonha social, provocação e tristeza, é nitidamente mostrado nessa perícope de hoje. Então, o foco não é apenas o fato da esterilidade de Ana, mas o que ela revela, né? Ana revela um coração ferido, né? A tentativa de consolo, nós vemos, as palavras inadequadas, a fidelidade de quem continua caminhando até Deus, mesmo sem entender. É o retrato de Ana, né? Então, olha só, o texto começa desse jeito. Havia um homem em Ramataim, Sufim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tuu, filho de Suf, efraimita. Então, o autor do primeiro livro de Samuel, começa o livro com a genealogia e a localização. Então, aqui já percebemos a importância, né, o peso histórico, né? E é mostrado também que a partir dessas descrições históricas, que não é uma fábula, é uma história enraizada num povo, num lugar,
A menção das duas esposas, né? Olha só, o versículo 2 desse capítulo 1. Ele tinha duas mulheres, uma chamava-se Ana e a outra Penina. Então, a menção das duas esposas situa o texto na realidade cultural antiga. Então, o texto ele não idealiza, ele mostra uma casa onde há fé, mas também há tensão, né? Isso é importante colocar na nossa vida. A gente pensa que problemas familiares só existem na nossa família, né? Pode deixar de pensar isso, como diz o ditado, pode tirar o cavalinho da chuva, né? Tensões familiares existem em todas as famílias. Todas as famílias. Tá? Então, quando diz assim a frase, né? Ana não tinha filhos. É uma frase curta, mas é uma frase forte, né? Ela introduz o conflito central da perícope de hoje, né? Para a gente entender, gente, na cultura daquele período, a esterilidade frequentemente era lida como uma humilhação, tá? Muitas vezes era entendida como um desfavor. Mesmo que essa leitura seja espiritualmente inadequada, quem era estéril era um desfavor para a sociedade, ou seja, não serve para nada, porque você não vai contribuir para o crescimento da nossa família, da nossa comunidade. Você é inútil. Você é uma mulher inútil. Olha o sentido que era a esterilidade daquele tempo, né? E religiosamente era entendida como uma maldição, né? Você é tão inútil que Deus não te ama, né? Que Deus não te abomina, porque você não serve nem para ter filhos, nem para contribuir para o crescimento da comunidade. Você é abominada por Deus. É uma coisa muito forte, gente. Essa é a interpretação da esterilidade nesse tempo. Então, como entender uma pessoa tão boa, né, padecer tamanha humilhação que é a esterilidade, né? Isso nos leva a refletir já na nossa vida. Nem toda dor tem explicação imediata, né? Nem toda dor. Existem frases curtas que definem períodos da nossa história. Por exemplo, não consegui, não veio, né? Não aconteceu o que eu esperava. Então, a fé bíblica, gente, não nega isso. Mas ela começa nomeando a ferida, mostrando a ferida. O texto bíblico tem a intenção de mostrar que há uma ferida a ser cicatrizada aqui, né? Há sofrimentos que nós não podemos resolver com moralismos, nem com respostas rápidas. Hoje na igreja nós temos, minha gente, grandes questões para se resolver. A igreja vai chegar um tempo que vai ter que se posicionar sobre diversas questões, né? Claro, vai ter um posicionamento a partir da tradição, né? A partir da verdade, é isso. Só que isso não vai isentar a igreja do acolhimento, da assistência pastoral, dos braços estarem abertos para todos, né? Então, tudo isso são bons pontos de reflexão, né? Não pode haver o relativismo da verdade, mas não pode também haver o absolutismo da desigualdade, né? Da discriminação e da acepção de pessoas. Como resolver isso? É o grande desafio. É o grande desafio, né? Depois o texto continua dizendo que todos os anos Eucana subia até o santuário de Silo para poder oferecer o sacrifício, cumprir as leis religiosas, né? E toda vez que era ocasião de subirem, né, uma das mulheres provocava Ana, a segunda esposa provocava Ana, porque Ana era estéril, né? Vamos ver o texto aqui. Então, Eucana, ele é apresentado como alguém que pratica religião de maneira estável.
Há uma espiritualidade de perseverança, o subir até o santuário, oferecer, o adorar a Deus, né? Então, aqui nós vemos uma mistura, assim. Por um lado temos a dor de uma mulher que é humilhada, discriminada. Do outro lado nós temos a prática religiosa frequente, constante, assídua, integral, sincera. Isso é importante para nós. Sabe por quê, gente? Às vezes nós associamos a prática religiosa à isenção de problemas. Tem muita gente ainda, parece que não, mas tem muita gente que vai na igreja pensando em encontrar na igreja como que um escudo contra as adversidades da vida. Isso é ilusão, gente. Deixar bem claro para vocês, isso é ilusão. Nós não estamos na igreja para não termos problemas. Nós estamos na igreja para nos mantermos mais fortes, nos tornarmos mais fortes para vencermos as dificuldades. É um jeito diferente de interpretar o sentido de ser, de adorar a Deus, de estar em Deus, de ser igreja. Tem que ter consciência disso, né? Então aqui, tem muitas informações aqui que não dá tempo da gente ficar explorando por causa do tempo do nosso programa, né? Mas uma coisa muito... nós vemos uma tensão aqui. De um lado, um homem que pratica religião e do outro, a esposa dele que sofre uma humilhação social e um sofrimento que não passa, né? Então, uma pessoa pode ser boa, amar de verdade e ainda assim não saber amar do jeito que o outro precisa. Nós vemos no retrato desse texto, né? O texto menciona Hofni, Finéias como sacerdotes, né? E sem comentar ainda, mas o leitor perceberá depois uma ironia, né? Mesmo com os líderes religiosos problemáticos, Deus ele não deixa de agir, né? Na vida daquela mulher depois. É interessante, né? Também nós vemos aqui que Deus ele não leva em conta o mal por parte de ninguém, né, gente? Por parte de ninguém, né? Isso é extrema misericórdia divina, né? Depois aparece essa expressão, porção especial, né? Porção especial. Olha só, é o versículo 5, né? Versículo 4 e 5. No dia em que Eucana oferecia o sacrifício, ele dava porções a Penina, que é a sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E dava a Ana uma porção especial, porque a amava, embora o Senhor a tivesse deixado estéril. Então, Ana era uma mulher especial para Eucana. Porção especial. No contexto do sacrifício, significa repartir a carne, tá? A carne, parte era oferecida, parte era consumida, né? Depende, quando era holocausto, era consumido por completo, né? Então, cada um recebia uma parte, né? Eucana, ele tenta amar Ana com sinais concretos, dando a ela uma parte especial do sacrifício, né? Uma tensão delicada acontece aqui. O Eucana diz que ama Ana, mas também diz que ela está estéril diante do Senhor. É uma linguagem teológica antiga para indicar um fato permitido por Deus. Então, a Bíblia, ao mesmo tempo, reconhece Deus como Senhor da história, mas reconhece a realidade da dor sem culpar Ana. Embora ela fosse estéril, Eucana a amava e dava a ela uma porção especial. É aquilo que eu acabei de falar. Uma pessoa pode ser boa, amar de verdade, mas não saber amar do jeito que o outro precisa. A porção especial não cura automaticamente a alma ferida de Ana. Embora Eucana a amava, ela ainda continuava enferma. Ela ainda continuava estéril, humilhada socialmente. Gente, nem tudo está ao nosso alcance de conseguir a solução. É isso, em tudo, né? Nem tudo.
tá? É o que eu acabei de falar. Subir todos os anos para o santuário não elimina provações na vida dessa família, mas cria chão para que essa família possa atravessar as provações. Bonito isso, né? Então, a fidelidade a Deus não é ausência de sofrimento, é escolher Deus no sofrimento, né? E aí nós vemos a figura da segunda mulher, né? Tinha Ana e tinha a outra mulher que se chamava Penina, né? Então, Penina ficava provocando Ana. Nós vemos no texto aqui, né? Então, o texto chama Penina de rival. Não é apenas a outra esposa de Eucana. Penina é rival de Ana, né? Aqui nós vemos uma dinâmica de comparação, de disputa, né? É interessante isso. Ana só chorava e não comia por causa da sua esterilidade. Um abatimento profundo. A Bíblia tenta mostrar a realidade dessa família, gente. Então há dores que são reabertas por datas, por lugares. Toda vez que eles iam ao templo, havia esse sofrimento por parte de Ana. E Penina ficava provocando Ana, todos os anos, né? Então nós vemos aqui até momentos santos viram palco de feridas, tá? Então, isso acontece na nossa vida, na nossa realidade pastoral, né? Às vezes nós vamos à missa cheio de alegria, de gratidão, entusiasmo. Eu estou feliz hoje, eu quero agradecer a Deus que eu recebi uma bênção, não sei o quê. E nós vemos no outro canto, do outro lado da igreja, pessoas que foram naquela missa com um coração angustiado, triste, pedir a bênção de Deus por uma situação difícil que estão passando. E de fato, gente, a igreja, o santuário, né, os átrios da casa de Deus é lugar onde todos podem entregar sua vida, onde todos podem partilhar com Deus e com a comunidade o que tem vivido na sua vida pessoal. Isso é natural. O importante é estarmos lá. É estarmos lá como eles fazem. Todos os anos eles vão, né? Para Eucana é um sinal de adoração, de louvor a Deus, de pertença. Para Penina é uma oportunidade de ficar afligindo e cutucando a sua rival. Para Ana, essa viagem é um sinal de tristeza e de dor. Interessante, né? Interessante, né? Então, Eucana depois ele tenta ajudar Ana com perguntas e com uma afirmação efetiva, né? E afetiva. Ele não parece cruel, né? Ele parece meio desorientado diante da dor de Ana, que ele não entende, né? Olha só o que diz Eucana a Ana. Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não valho eu para ti mais do que os teus 10 filhos? Ou seja, a frase dele não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com o sofrimento dela. A frase não valho mais do que 10 filhos revela o limite. Ele transforma a dor dela numa comparação e sem querer ele pede a ela que troque um desejo profundo por um outro bem. Mas a dor dela não tem nada a ver com a presença dele. A dor dela tem a ver com o que ela está passando, a esterilidade. Às vezes a gente julga o outro, a gente não entende, né, gente? O outro está passando por algum momento e a gente tudo associa com a gente. Tudo associa com... Ora, espera um pouco, você não é também o centro de tudo. Calma. As pessoas são muito complexas, gente. E facilmente a gente quer tirar conclusões. Só que a gente não consegue tirar conclusões. Porque a gente não entende o todo, né? Então as pessoas precisam de acolhimento. Qual a melhor resposta que Eucana poderia dar a Ana? Ana, eu não sei o que dizer. Eu só quero dizer a você que eu estou aqui. Eu estou aqui. É isso que ele devia ter falado. Às vezes a gente vai em velório, vai diante de uma pessoa que está passando um momento difícil na vida, a gente quer ficar consolando com palavras e palavras. Gente, não adianta nada.
É dizer, eu estou aqui. Precisar de mim, eu estou aqui. Saiba disso. Então, gente, vamos fechar que o tempo vai avançando, né? Esse primeiro livro de Samuel, capítulo 1, esses versículos de 1 ao 8, é uma entrada silenciosa para um grande começo de Deus. Antes de Samuel ser profeta, existe Ana, né? Que é uma mulher ferida, provocada, incompreendida, mas que ela permanece no caminho do Senhor, ela não desiste. Mesmo padecendo aquela humilhação, aquele sofrimento da esterilidade, ela não desiste de estar junto do Senhor. Que seja um exemplo para nós. Essa perícope hoje nos ensina 3 pontos centrais. Deus, ele trabalha na história a partir da dor humana, real. Tá? Não de cenários ideais, de coisas abstratas, de ideais. Né? Deus trabalha no sofrimento, né? Na falha, na pequenez das pessoas. Depois, a fé se expressa também com perseverança. Eles estarem no santuário todos os anos, né? Então, nem sempre as pessoas ao redor saberão consolar. Por isso, o coração precisa aprender o movimento que virá em seguida, levar a alma a Deus com sinceridade. Deus é o único que pode consolar, nos entender, e muitas vezes é o único que pode solucionar alguns problemas que nós temos. E mais ninguém. Que palavra fantástica, né, gente? Muito bem. Desejo a vocês uma excelente segunda-feira, uma excelente semana, com muitas bênçãos. E a virtude hoje expressa nessa personagem Ana é a virtude da perseverança. Sejamos firmes, gente. Perseverantes. Não desistamos. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã nos encontramos. Obrigado pela sua companhia. Não esqueçam de compartilhar esse material. Deus está no comando de tudo.